A gente vai ouvir o deputado distrital Fábio Félix, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana, os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, deputado. Bem, deputado, inclusive ontem o senhor usou da palavra na tribuna, na Câmara Legislativa, para cobrar mais ações por parte do governo do Distrito Federal. A gente ouviu agora há pouco a representante aqui da Secretaria de Segurança Pública relatando todo o trabalho que tem sido feito. Ainda é insuficiente, deputado? O que ainda precisa ser feito? Me parece que sim, né, Bruno? Eu ouvi agora atentamente a doutora Regilene, né, tudo o que ela traz aqui, uma servidora pública, me parece conhecedora, sim, da situação, do fenômeno trágico que é o feminicídio, e eu tive a oportunidade de ser relator na época da CPI do feminicídio, e a gente fez ali uma série de recomendações muito concretas ao poder público, projetos de lei que foram aprovados, muitos deles, infelizmente, não regulamentados. A gente tem uma preocupação, e eu começo por aí, porque eu acho que isso tem sido utilizado como argumento por parte da Secretaria de Segurança Pública, que é o fato de muitas mulheres não terem registrado a ocorrência policial. Mas se a gente pega os dados de 2015 a 2025, de todos os feminicídios, a gente percebe que mais de 60% das mulheres já tinham sofrido violência anterior. Então esse é um dado importante, porque ele demonstra que alguma porta de entrada do poder público pode ter tomado conhecimento dessa violência. E a gente não tem como porta de entrada só as delegacias e só a ocorrência policial. A gente tem outras instituições que são abertas pelo próprio governo do Distrito Federal, como os NAFAVs, como os PAVs, que atendem na saúde, como as denúncias que são feitas nas escolas públicas, pelos filhos, como as denúncias que são feitas na assistência social, no CRAS, no CREAS, essas mulheres que são atendidas em situação de vulnerabilidade social, ou nas casas de atendimento às mulheres. Existem uma série de órgãos públicos da Sejus, da assistência, da Secretaria da Mulher, e muitas vezes essas portas de entrada, elas não dão consequência, resultado, encaminhamento para as demandas que essas mulheres levam. E a violência de gênero, ela é um processo também de descoberta, né? Ela é muito objetiva, mas ela tem um grau de descoberta, porque há uma relação de afeto, há dependência econômica. Então a mulher procura um desses serviços, muitas vezes antes de procurar a própria delegacia e formalizar a ocorrência. E ali o poder público já toma conhecimento de algum grau de violência que está acontecendo. Então, seja para ele entrar numa perspectiva de mediação, de prevenção inicial, ou mesmo orientar com mais firmeza para que a ocorrência seja registrada. Agora, o que acontece é que nesses serviços públicos de porta de entrada, muitas vezes não há servidores, não há profissionais qualificados, há muitos cargos comissionados sem a formação adequada para esse atendimento. Então, há um problema que não é só em relação à ocorrência policial, porque dos 11 casos que nós tivemos esse ano, me parece pelos dados apresentados pela Secretaria, só 2 casos tinham ocorrência policial. Então já é grave, porque são 2 feminicídios que, mesmo com a ocorrência policial, eles não foram revertidos, eles não foram prevenidos. Mas os outros 9 casos é preciso que se analise, e isso a gente fez lá na CPI, e a gente percebeu que muitos dos casos não têm ocorrência, mas tem alguma incidência do poder público. As mulheres buscaram ajuda em algum momento e, mesmo assim, não houve consequência e encaminhamento concreto. Agora, deputado, a gente tem até o atendimento integrado. Sim, a gente tem até percebido os esforços do governo em investir nessa proteção. Citamos aqui, inclusive, esse projeto Viva Flor, que parece ser muito interessante, a abertura de mais casas da mulher brasileira, outros pontos de acolhimento. E em que ponto ainda estamos errando? O que o governo precisa fazer a mais? Eu acho que essas portas de entrada precisam ter algum tipo de perspectiva de integração. Além disso, obviamente, servidores qualificados para o atendimento. Você precisa fazer a contratação de profissionais da psicologia, do serviço social e de outras áreas que possam fazer o acolhimento adequado, com a devida formação profissional e os encaminhamentos. Então, a mulher que entra num serviço desse, muitas vezes o impeditivo para que ela faça a denúncia, formalize ali a interrupção da relação, é a questão da dependência econômica. Então, é preciso que hajam benefícios sociais que saiam o mais rápido possível. Não dá para um auxílio aluguel demorar 3 meses para
sair, para que essa mulher consiga sair de casa e interromper o vínculo de agressão que ela está vivendo. Então, muitas vezes, os benefícios da assistência social demoram muito para que essas mulheres tenham condição de sair de casa. Então, a gente tem que analisar não só os dados do feminicídio para entender o fenômeno, mas analisar os dados do feminicídio tentado, para ver quantas mulheres já tinham denunciado, para ver se o monitoramento ele está funcionando de forma adequada, entender, obviamente, essa questão como uma questão de segurança pública, mas entender também como um fenômeno social complexo que é consequência do machismo. O machismo estrutural, a forma como a masculinidade é construída na sociedade, a formação dos homens. Então, também é preciso falar sobre isso na política de educação, na política de saúde. É preciso que hajam os grupos, como tem os na FAB e na Sejus, que sejam ampliados, os grupos com os agressores, para que a agressão possa ser interrompida desde o início, de uma forma também preventiva e de orientação a uma cultura social do machismo que precisa ser combatida. Agora, concretamente, o atendimento integrado ele é fundamental. Não dá para que a apuração, ou pelo menos o monitoramento, comece só a partir da ocorrência policial, porque há outras portas de entrada do poder público que já estão abertas às mulheres, à população. Os benefícios sociais precisam funcionar, então imediatamente a mulher precisa ser acolhida e precisa ter ali o seu benefício social depositado, porque algumas delas têm filhos, a maioria das mulheres vítimas de feminicídio são jovens, mulheres jovens ali, 25 a 29 anos, então elas precisam desse auxílio, dessa assistência imediata por parte do Estado, e isso precisa acontecer. Ainda é insuficiente. Nós aprovamos o projeto de lei do passe livre temporário para mulheres vítimas de violência já faz 5 anos. O governo vai regulamentar agora, né? O próprio benefício para os órfãos do feminicídio, que já é depois da tragédia, também demorou muito para que houvesse regulamentação. Então tem muita coisa que dá para ser feita. E aí a gente precisa de mais integração e um esforço concentrado do poder público, né? Não se trata de uma crítica à Secretaria de Segurança ou à Secretaria da Mulher especificamente, mas eu acho que é o conjunto do governo fazendo uma ação integrada para responder esse fenômeno que obviamente é complexo, que é muito difícil e que tem a ver com combater uma cultura que é estruturada nas relações sociais. A gente sabe disso, né? São relações machistas e de violência contra a mulher. Deputado, muitos ouvintes aqui apontam problemas na justiça quando analisa casos ou denúncias de violência doméstica. Quando a gente olha que alguns dos casos de feminicídio, a gente tem, por exemplo, em um deles, um dos agressores tinha 9 passagens pela polícia e estava solto e acabou praticando esse crime mais grave, tirando a vida dessa mulher. Se houver a necessidade de aprimorar a legislação também nesse sentido, ou de ter mais rigor da justiça para analisar esses casos? Com certeza. Tem que analisar especificamente o caso. Na época da CPI, nós analisamos 80 processos judiciais do início ao fim, desde o início da denúncia até o final, né? Então, é importante que haja uma análise bem detalhada de cada um desses processos. Isso tem uma importância. A gente sabe que dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nós temos várias especializadas, nós temos juízas extremamente diligentes, corretos, sérios, que também têm enfrentado o tema. Eles têm feito, inclusive, as várias especializadas têm ido às escolas públicas, têm ido às políticas públicas. As medidas protetivas, desde alguns anos atrás, há uma década atrás, têm sido aceleradas cada vez mais, desde 2015. Então, as mulheres entram com pedido, a medida é dada imediatamente. Agora, há um problema de monitoramento das medidas protetivas. E aí nós temos no governo do Distrito Federal o PROVID, que é um programa da Polícia Militar, que é um programa exitoso e que ele precisa ser ampliado. Agora, o efetivo do PROVID, que são os policiais militares que monitoram esses agressores, que monitoram as vítimas, ele é um efetivo muito baixo. Então, a Polícia Militar precisa colocar mais profissionais e priorizar o PROVID, para que esse monitoramento seja feito na cidade. Ela já sabe que ali tem uma possível agressão, que tem uma situação de risco, e o batalhão está atento ali. Só que o PROVID, que é essa área especializada da Polícia Militar, hoje tem um baixo efetivo e não consegue fazer o monitoramento adequado. Então, a medida protetiva é um papel. Ela é uma formalidade. Para além dessa formalidade, é preciso que a mulher consiga ter instrumentos para poder acionar o poder público com urgência. Eu acho que é isso que é o mais importante e o PROVID pode ajudar nisso. Lá atrás, a gente viu, né, no PROVID uma oportunidade de prevenção sobre a vida das mulheres. Muito bem, a gente agradece aqui a contribuição do deputado distrital Fábio Félix. Meu caro, muito obrigado pelas considerações.
Muito obrigado, Bruno, Mariana, um abraço aos ouvintes também. Direto para o repórter CBN.